Bom dia, Sueli. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, William. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Começamos aí mais um devocional, né? Mais um dia aí na presença de Deus. Bom dia, Dilce. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos começar mais um dia aí na presença de Deus. Estão me ouvindo bem? O som da voz está bom? A imagem está boa? Bom dia, Miriam. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Espero que vocês tenham tido um dia abençoado ontem, cheio da graça de Deus. Deus é bom, né? Deus é bom. Esse dia que Ele está nos dando, precisamos vivê-lo intensamente, né? Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Mais um dia está aí, iniciando, e precisamos desfrutar desse dia da melhor forma possível, e desfrutar como filhos de Deus. Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você vive como filho de Deus? Quando nos tornamos filhos de Deus, a nossa vida, a nossa forma de viver, deve testemunhar isso. Olha os coraçãozinhos aí subindo. Quanto mais coração, mais relevante fica, né? Nosso vídeo. Compartilha, aproveita agora, já compartilha esse vídeo aí, tem uma setinha aí do lado. Manda para os seus amigos, né? Dessa forma a gente vai estar espalhando aí. Eu sei que são poucos os corajosos, né, de estar aí às 6 horas da manhã. Então vocês estão de parabéns, né? Hoje são poucos aí que acordam muito cedo, né? Mas a nossa vida, ela deve ser um testemunho. E ela deve ser um testemunho principalmente daquilo que expressamos em relação a Deus. E a nossa forma de viver, a nossa forma de conduzir a nossa vida, vai demonstrar para as pessoas que somos filhos de Deus. E isso vai fazer com que as pessoas queiram conhecer esse Deus, porque se vivemos conforme a vontade de Deus, a nossa vida flui, a nossa vida caminha da melhor forma possível. Bom dia, Gisele. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Durante essa semana, além de estar lendo o Evangelho de João, que é o que a gente propôs, né? Se eu não me engano, hoje é o capítulo 6, né, que vamos ler. Eu estou lendo paralelamente a primeira carta de João. O apóstolo João, o discípulo João, ele escreveu o evangelho dele, ele escreveu a primeira e a segunda e a terceira carta dele, que a gente chama de epístola, e ele escreveu o Apocalipse. Eu estava lendo essa semana 1 João, e Deus falou tanto comigo nessa leitura, porque é uma carta muito interessante, que ali tem pequenos detalhes
que falam se realmente somos cristãos, se somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus. E, como eu falei, a gente precisa ser um testemunho nesse mundo que vivemos, porque nós cristãos, nós filhos de Deus, somos a Bíblia que o mundo lê. Somos a Bíblia que o mundo lê. Isso é uma frase de Billy Graham. Para quem não sabe, Billy Graham foi um dos maiores evangelistas, né, desse século. E ele já faleceu, mas ele deixou aí um legado de estudo, de conhecimento, e a coroa dele deve ser bem pesada, né, porque ele arrebanhou através do evangelho genuíno e trouxe muitas almas para Cristo. E ele dizia nessa frase que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Se somos a Bíblia que o mundo lê, precisamos ser verdadeiros e testemunhar realmente quem é Deus na nossa vida. Eu quero ler com vocês, para começar esse devocional, 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz assim: Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Veja como é grande o amor de Deus que nos concedeu de sermos chamados de filhos. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então deve viver como tal. E fazendo uma leitura nessa primeira epístola, nessa primeira carta de João, a gente pode concluir rapidamente que existem algumas características do verdadeiro filho de Deus que são apresentadas nessa carta. Se você tiver oportunidade hoje, leia a primeira carta de João. Ela é fantástica. A Bíblia toda é fantástica, mas essa primeira carta ela tem uma peculiaridade, uma característica, e lendo ela a gente vai ver que existem algumas coisas que demonstram que somos verdadeiros filhos de Deus. E eu separei algumas aqui para que possa nos ajudar a entender isso e tentar vivermos, ou ver se realmente estamos vivendo conforme a vontade de Deus, como filhos de Deus, e sendo um testemunho vivo da soberania de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus e principalmente da sua misericórdia. Amém, queridos? A primeira característica, a primeira prova de que somos filhos de Deus é porque andamos na luz. Se andamos na luz e não nas trevas, se andamos na luz que emana do Senhor, naquilo que Deus revela, o nosso estilo de vida muda, a nossa forma de viver muda, e aos poucos vamos entendendo aquilo que Deus tem como revelação para a minha vida e para a sua vida. Olha o que está escrito na primeira carta de João agora, continuando no capítulo 1, versículo do 5 ao 7. Bom dia, Bira, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele anda na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo pecado. O que é andar na luz? É andar em santidade, é fugir do pecado, é manter uma vida íntegra, santa. Porque se falamos que somos de Deus, somos filhos de Deus, mas a nossa vida não condiz com isso, a nossa vida não demonstra isso. Estamos insistindo em vícios, em pecados, e não praticamos a verdade. Infelizmente, não estamos na luz, e sim nas trevas. Então, a primeira característica que podemos observar nessa primeira epístola de João é que somos filhos porque andamos na luz e não nas trevas. A segunda característica que sabemos que somos filhos de Deus é porque a nossa vida ela é marcada por sensibilidade ao pecado, arrependimento e confissão. Significa que se pecamos, somos completamente arrependidos daquilo que fizemos. Somos sensíveis àquilo que cometemos e corremos para resolver, para levantar, para se arrepender e continuar uma vida santa. Somos sensíveis ao pecado, evitamos o pecado, estamos atentos para não cair em pecado. Ontem eu trouxe uma palavra para a igreja e falei um pouquinho sobre isso, a questão do pecado. Precisamos estar atentos, porque o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. E um acidente regado de arrependimento. Arrependimento não é discurso, arrependimento não é sentimento, arrependimento é metanoia, uma mudança de mente, onde você observa, porque você está sensível ao pecado, você observa que pecou, se arrepende profundamente, muda sua mente, não comete mais esse erro, levanta, porque Deus está pronto sempre para nos levantar e para ajudar aqueles que estão arrependidos e a continuar a nossa jornada. Confessamos o nosso pecado, nos arrependemos e Deus joga no lago do esquecimento os nossos pecados e deles não se lembra mais. Olha o que está escrito, 1 João capítulo 1 ainda, do versículo 8 ao 10 agora. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Precisamos reconhecer quando pecamos, precisamos confessar para Deus os nossos pecados. Não estamos isentos, somos falhos, somos pecadores, mas precisamos reconhecer, porque somos filhos de Deus. Reconhecer o pecado, reconhecemos aquilo que cometemos, levantar, se arrepender e continuar a nossa jornada. Isso é uma característica de um filho de Deus. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Se você é filho, filha de Deus, você deve estar sensível ao pecado. Pecou, sente uma profunda tristeza porque o pecado causa isso na gente. Levanta, se arrepende, não comete mais o pecado e segue em frente. Se você lê os milagres de Jesus que estão registrados na sua palavra, Deus ele sempre está pronto para ajudar aqueles que realmente se arrependeram e que resolveram virar a página do pecado e continuar uma vida santa. A gente vai ver que nos milagres de Jesus, a grande maioria deles, quando Jesus levantou o homem ali do pecado, operou a cura, operou o milagre, o que ele disse em seguida? Ele falou para a pessoa: vá, a
tua fé te salvou. Vá e não peques mais. O pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida, regado de arrependimento. Logo em seguida, se arrepender e ir perdoado e não cometer mais esse pecado. A terceira característica, a terceira questão que podemos observar nessa primeira epístola de João, sabemos que somos filhos de Deus, é porque guardamos os seus mandamentos, desejamos conhecer sempre mais e mais a vontade de Deus para a nossa vida, nos esforçamos em obedecer aos seus mandamentos e lamentamos e nos entristecemos quando não obedecemos, nos tornamos desobedientes. Precisamos amar, buscar, conhecer mais e mais os princípios, os mandamentos que o Senhor tem para a nossa vida. 1 João, novamente, capítulo 2 agora, versículo 3 e 4, diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. A maioria das vezes, a nossa vida cristã é um discurso. Infelizmente, a maioria das vezes, as pessoas não vivem realmente como os filhos de Deus, como verdadeiros cristãos, temente ao Senhor, obediente ao Senhor. Lembra o que disse no início desse devocional? Nós somos testemunhas de Deus nesse mundo. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Mas essa leitura não é feita pelos discursos que falamos, que dizemos, mas pelas atitudes e a forma que vivemos. Então, se dizemos para as pessoas, ou se dizemos para nós mesmos que conhecemos a Deus, mas não obedecemos os seus mandamentos, não obedecemos os seus preceitos, aquilo que Ele tem para nós, não obedecemos as suas leis, no que diz respeito à graça de Deus sobre a nossa vida. Se não fazemos isso, somos desobedientes e a verdade não está em nós, somos mentirosos. Por isso que a gente precisa todos os dias fazer uma autoanálise e observar se realmente estamos vivendo o Evangelho genuíno, se realmente estamos vivendo aquilo que o Senhor espera de mim e de você. A quarta característica que podemos extrair dessa epístola de João, se somos filhos de Deus, andamos conforme Cristo andou. Desejamos ser imitadores de Cristo e crescer na conformidade com Ele. Se somos filhos de Deus, queremos andar conforme Cristo andou. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 2 ainda, versículos 5 e 6. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está se aperfeiçoando. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus e vai se aperfeiçoando a cada dia. Desta forma, sabemos que estamos no Senhor, e aquele que afirma que permanece em Deus deve andar como Cristo andou. Tudo que você for realizar, tudo que você for viver, pense como Cristo faria. Quando você vai responder uma pessoa, pense como Cristo responderia. Quando você vai resolver um problema, vai resolver uma questão, pense como Cristo resolveria. Devemos andar como Ele andou. Eu acho muito lindo quando Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Devemos andar, devemos fazer, devemos falar, devemos pensar como Cristo.
palavra cristão, você é um cristão, eu sou um cristão. A palavra cristão significa pequenos cristos. Pequenos cristos. Devemos andar como Cristo andou. Isso vai mostrar para a humanidade e para nós mesmos que somos filhos de Deus. A quinta questão que eu quis separar hoje dessa primeira carta de João: sabemos realmente se somos filhos de Deus é porque amamos uns aos outros. Se somos realmente filhos de Deus, amamos uns aos outros e desejamos ter comunhão com as pessoas que estão caminhando na mesma direção que estamos caminhando. Bom dia, Cristine, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Se somos filhos de Deus, desejamos estar em comunhão com aqueles que estão caminhando na mesma direção que a gente. Amar uns aos outros. Desejamos servi-los, desejamos estar sempre prontos para servir o próximo, porque o amamos, porque queremos estar com ele. Isso é uma característica de um filho de Deus. E olha o que está escrito nessa primeira carta de João, capítulo 2 ainda, agora do versículo 7 a 11. Presta atenção nesses versículos. João diz o seguinte: amados, não lhe escrevo um mandamento novo, não é coisa nova, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram, mas no entanto eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Se estamos em Deus, devemos amar, devemos ajudar, devemos estar em comunhão com o próximo. E não fazer o próximo tropeçar, e não ser uma pedra de tropeço no próximo. Porque em nós brilha a verdadeira luz de filhos de Deus. E se estamos na luz, em nós não há treva. E devemos iluminar o próximo através da nossa luz, que é a luz de Cristo. Se somos filhos de Deus, devemos amar de forma incondicional, sem desejar nada em troca. Amar porque Cristo nos amou primeiro. A sexta característica que podemos observar nessa primeira epístola de João, que se somos realmente filhos de Deus, é porque rejeitamos o mundo e tudo aquilo que contradiz e se opõe à vontade de Deus. Se somos filhos de Deus, rejeitamos o mundo e nos opomos a tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Olha o que está escrito, 1 João, capítulo 2 ainda, versículo 15 e 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que ama o mundo, que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se a gente olhar para esse mundo que estamos vivendo hoje, chega a ser assustador. E é interessante a oração de Jesus no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 17, é o que a gente chama da oração sacerdotal. É a oração de Jesus. Ali ele está orando por seus discípulos e por mim e por você.
Se tiver oportunidade, a gente vai chegar lá no capítulo 17. Hoje, se eu não me engano, é o capítulo 5 ou 6 de João que a gente está lendo. Mas nessa oração sacerdotal, Jesus Cristo, num determinado momento, diz assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Esse mundo que estamos vivendo, como a própria palavra de Deus diz, jaz do maligno. Por isso que a gente está vendo tantas coisas completamente deturpadas, valores completamente inversos, amor esfriado. O mundo não tem nada para nos oferecer. Primeiro porque não somos desse mundo, a nossa pátria não é aqui. Por isso que essas coisas ainda nos deixam escandalizados, porque não fazemos parte disso. Então, queridos, não amem o mundo e nem o que ele tem para oferecer. Tudo isso vai passar. Céus e terras passarão, diz a palavra de Deus, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Não amem o mundo, não amem a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens. Eu não estou falando para você não ter recursos, não ter bem. Tenha o máximo que você puder. Tenha o máximo de recursos que você puder. Tenha o máximo de coisas que você puder. Mas isso não deve pautar a sua vida. Isso deve ser consequência da sua entrega a Deus, que Ele está pronto para te abençoar em todas as áreas da vida. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando a questão de você amar as coisas desse mundo. Se somos filhos de Deus, essa característica de rejeitar o mundo, de não se conformar com as coisas desse mundo, deve ser uma verdade na nossa vida. O sétimo e o último, a última característica que a gente pode extrair da 1 João, é que se somos verdadeiramente cristãos, se somos filhos de Deus, professamos que Jesus Cristo é Deus e o consideramos acima de todas as coisas. 1 João, novamente, capítulo 2, do versículo 22 a 24, diz assim: Quem é o mentiroso senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai com ele. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Não podemos negar Jesus Cristo. Pelo contrário, devemos sempre confessar e testemunhar que Ele é Deus. Que Ele é Deus. Muitas pessoas, infelizmente, pessoas que conheceram Jesus num relacionamento, pessoas que tiveram experiências com Jesus, muitas delas os abandonaram. Procure olhar para você e ver se você reconhece Jesus em todos os seus atos, em todas as suas atitudes, em toda a sua maneira de pensar, em toda a sua maneira de falar. E isso de forma pública. No seu ambiente de trabalho, as pessoas sabem que você é cristão, que você é filho de Deus. Na sua família, as pessoas sabem que você é cristão, que você é filho, filha de Deus. Por onde você passa, você deixa ali rastros de que você pertence ao Senhor. Procura observar isso, porque se você é filho de Deus,
Você não pode, não deve negar que você é em relação a Deus. Essas são as características que observamos na primeira epístola de João. Se você realmente é filho de Deus, você deve andar como Deus andou, você deve agir como Deus agiu, você deve ser testemunha viva do amor de Deus. Você deve continuar firme, rejeitando as coisas, os manjares desse mundo e permanecer. Não podemos negar, o mundo ele é atrativo. O mundo ele é atrativo. Mas não pertencemos a esse mundo. Bom dia, Nelly. Seja bem-vinda, querida. E eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês agora no Evangelho de João, não é mais a sua carta, e sim o Evangelho. No capítulo 1, versículo 12 e 13 de João diz assim: Contudo, os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, mas pela vontade da carne, nem pela vontade alguma do homem, mas nasceram de Deus. Contudo, os que receberam, ou seja, se você recebeu Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor, o seu Salvador, crê nele, crê não no discurso, mas numa fé genuína, numa fé de atitude, numa fé de obras, em seu nome, se você crê, você tem o direito de se tornar filho e filha de Deus, nos quais você não nasceu por descendência natural e nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de homem algum, mas você nasceu de Deus. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Responde essa pergunta para você mesmo. Todos são criaturas no primeiro momento. Todos são criação de Deus. Mas só aqueles que o receberam e creem no seu nome têm o direito de se tornar filho. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. Você é filho e filha de Deus? Responda durante o dia de hoje essa pergunta. Se você realmente é filho de Deus. Olhe para os seus atos, olhe para os seus pensamentos, olhe pelas suas atitudes, olhe pela forma que você vive, olhe pelas coisas que você faz. Se você nisso está refletindo a glória de Deus, se você nisso está exaltando o nome do Senhor, se você nisso está sendo um testemunho vivo para esse mundo nojento que a gente vive, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. Espero que essa palavra produza frutos de entendimento no coração de vocês e que vocês possam desfrutar do dia de hoje como filhos e filhas de Deus. Olha que alegria quando a gente tem essa consciência de que somos filhos daquele que criou os céus e a terra, daquele que detém em sua mão todo o poder, daquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Você é filho dele, você é filha dele. Então se alegre, levante, caminhe com autoridade, fale com autoridade, viva com autoridade de filho. Amém, queridos? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar nesta manhã e que possamos ter um dia repleto da graça e do favor dele. Faça aí do seu lugar um altar, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença. A Tua palavra diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor se faz presente. E aqui temos pessoas juntas, mesmo sendo de forma virtual, mas estamos aqui reunidos num propósito, que é ouvir a Tua voz e ser instruído pela Tua palavra. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos despertou. Esse momento só está sendo possível e vivido porque assim o Senhor quis.
e o Senhor nos chamou para iniciarmos essa manhã na Tua presença. Por isso, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito está repleto da Tua presença, repleto da alegria que é estar no Senhor. Obrigado pela Tua palavra, porque uma palavra como essa nos corrige, nos orienta, nos traz de volta para o trilho, que possamos continuar a nossa caminhada de fé, sendo alicerçado pela Tua palavra, sendo alicerçado por aquilo que o Senhor tem como promessa para as nossas vidas. Obrigado, Pai, obrigado por nos dar o direito de sermos Teus filhos e chamados de filhos de Deus. Mas que isso não seja só um título, que isso não seja só uma palavra em nossas vidas, mas que possamos testemunhar através das nossas atitudes, através daquilo que falamos, daquilo que fazemos, testemunhar que somos realmente Teus filhos. Obrigado, Pai, por nos orientar, nos chamar a nossa atenção e que possamos ser realmente Teus filhos em tudo que fizermos em nossa vida. Pai, eu te peço agora por todos aqueles que estão aqui online junto comigo, que o Senhor os abençoe de uma forma sobrenatural, que a Tua boa mão esteja estendida sobre todas as esferas da vida deles, família, trabalho, emoções, relacionamentos, que a Tua boa mão esteja sobre eles. Os abençoe, Pai, em tudo, que eles possam sentir a Tua presença e que eles possam ter a certeza de que são Teus filhos e que possam viver como tal. Eu peço também, Pai, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, tudo aquilo que eles fizerem, seja para a honra e glória do Teu nome. Que essa bênção, Senhor, também se estenda àqueles que assistirão essa live mais tarde, que eles possam também ser tocados por essa palavra, entenderem que eles são filhos legítimos do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra nesta manhã. Nos abençoe, continue conosco, nos fortalecendo, nos dando graça nesse novo dia. Que esse dia seja repleto, Senhor, da Tua vontade sobre nós. E ao chegar no final desse dia, possamos dizer, só podia ter sido Deus. Até aqui, Ele tem nos ajudado e sustentado. Obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez por este momento. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Que essa palavra possa ser vida no coração de vocês, que essa palavra possa te acompanhar durante o dia de hoje e que possamos estar sempre conscientes de quem somos em Deus. E em Deus somos seus filhos. Viva como tal, não aceite o contrário disso. Não aceite o contrário disso. Viva como filho legítimo, por direito do Senhor. Amém, queridos? E se Deus permitir, amanhã estarei aqui novamente para mais um devocional, mais um momento aí na presença de Deus. E vamos juntos, vamos caminhando e vamos hoje ler, se eu não me engano, é o capítulo 5, 4 ou 5 de João. Leia que esse evangelho é fantástico, cheio de coisas para nos ensinar. E não leia só o evangelho, vai lendo paralelo outras cartas, outras coisas. Se alimente da palavra de Deus todos os dias. Amém, queridos? Essa live vai ficar gravada no meu Instagram, num período de 24 horas, depois vai lá para o meu canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, depois dessa live, vai lá no link do perfil e lá tem todas as redes que eu tenho. E lá eu divulgo só a palavra de Deus. Se você entrar nas minhas redes sociais, é isso que tem lá. Tá bom? Vamos espalhar a esperança. A palavra de Deus, ela precisa preencher os 4 cantos da terra, né? Se a terra tem canto, né? Tá bom, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.